Oi, gente, que bom que vocês acessaram esse videozinho aqui para estudarmos sobre o Enem. Eu sou Viviane, a professora de matemática aqui no Centro de Mídias, e vim chamar vocês para assistir essa aula com o professor Fredão, tá? Ele vai mostrar para vocês algumas dicas, vai contar alguns conceitos importantes sobre os prismas. Sim, os prismas são aquelas figuras espaciais, elas têm 3 dimensões, só que as suas bases, elas são iguais, tá certo? Então, o professor vai contar para você como são os prismas, dar exemplo e fazer alguns exercícios parecidos com os que vocês vão fazer nas questões aí do Enem. Então, fique ligadinho, anotem, pause o vídeo toda vez que você precisar e bons estudos para vocês. Tchau! Como é que vocês estão? Aqui é o professor Frederico Braga, o Fredão, mais uma vez reunidos para discutir matemática voltada para essas grandes vestibulares, tá? Tudo bem? Espero que vocês estejam tudo bem por aí, vocês e a família. Vamos lá, vamos aproveitar essa aula. Obrigado, professor Tadeu, pelo carinho aí, tamo junto. E ó, preparei essa aula com o maior carinho para vocês. Nós vamos começar a discutir geometria espacial. Não se discute geometria espacial sem ter estudado geometria plana. É muito importante aqueles cursos anteriores da geometria plana que nós fizemos juntos, né? A geometria plana é uma ferramenta muito importante. Não é pouco, é muito importante no cálculo ou nas estratégias de resolução de uma prova de geometria espacial, tá? A gente começa agora a discutir prismas, paralelepípedos e cubos. Quando se fala prisma, não precisa ficar preocupado. O que é isso, Fradão? O que significa a palavra prisma? Calma, relaxa. Prismas são sólidos geométricos, sólidos com bases poligonais idênticas em planos paralelos. Falando assim, parece algo super complexo. Nossa, prismas são sólidos com bases poligonais idênticas em planos paralelos. Galera, prisma quer dizer caixa, a caixa de sapato, o dado, o cubinho, caixa, a caixa do chocolate Toblerone, sabe? Caixa é prisma. Prismas são sólidos, são caixas com bases poligonais idênticas em planos paralelos. Quando eu falo bases poligonais idênticas, vejam várias caixas que o Fredão destacou para você. Várias caixas. E todas elas eu destaco as bases. Veja que elas são idênticas e estão em planos paralelos. A primeira caixa, o primeiro prisma, ele tem base triangular. O segundo e o terceiro prisma, bases quadrangulares. E o último prisma, bases hexagonais. Olha para mim um pouquinho. Quando se fala prisma, prisma é caixa, sólidos, com bases poligonais idênticas em planos paralelos. O que você assumir como base, você terá como tampa. O que sai do chão sobe até virar a tampa, tá? Então, guarda isso. Sólidos com bases poligonais idênticas em planos paralelos. Tudo bem? Veja. Quais são os elementos de um prisma? Quem são os caras que compõem o prisma? Quem são os caras que compõem a caixa? Cada um desses pontinhos amarelos que o Fredão mostra para vocês são chamados de vértices do prisma, vértices do sólido. Os lados do polígono da base, e veja que eu destaquei as duas bases para vocês, repito, sólidos com bases duas, poligonais idênticas em planos paralelos. Então, as duas bases triangulares, tá vendo? Os lados da base recebem o nome de arestas da base. As demais arestas que sobem e interligam, galera, a base e a tampa, são chamadas de arestas laterais. Ao redor das faces, ou melhor, ao redor das bases, você tem as faces laterais. A base não é um triângulo, então você terá 3 faces laterais. Veja, olha o nome, faces laterais. Elas ficam no entorno do sólido, na lateral do sólido. São sempre paralelogramos. E, obviamente, as duas bases destacadas. Essas são os elementos de um prisma. Todo prisma tem vértices, arestas da base, que nada mais são do que os lados da base, arestas laterais, as arestas laterais são as arestas que interligam a base e a tampa, as faces que ficam no entorno do sólido e as duas bases que devem ser sempre idênticas em planos paralelos. Você deve estar perguntando assim, ó, por que ele fala tanto das bases?
Porque a nomenclatura, cara, a nomenclatura dos prismas depende exclusivamente do polígono da base. De acordo com a base que a caixa tem, a gente dá o nome para ela. Se a base for um triângulo, nós chamamos de prisma triangular. Se a base for um quadrilátero, nós chamamos de prisma quadrangular. Se a base, de repente, eventualmente é um pentágono, nós chamamos de prisma pentagonal. Se a base for um hexágono, lembra? Polígono que tem 6 lados, nós chamamos de prisma hexagonal. Por isso a importância das bases nas caixas. Por isso a importância das bases no estudo dos prismas. Sólidos com bases poligonais idênticas em planos paralelos. A nomenclatura do prisma depende exclusivamente do polígono da base. Se o Fredão disser assim para você, um prisma triangular, parou. Se eu falei prisma triangular, eu penso numa caixa cuja base é um triângulo. Se eu disser um prisma hexagonal, parou. Eu penso numa caixa cuja base é um hexágono, tá certo? Então, prismas, as bases dão nome para a caixa, beleza? É nóis? A nomenclatura depende exclusivamente do polígono da base. Classificação dos prismas. Eu preciso de muita atenção nesse momento. Esse slide, queridos, é muito importante. Há 2 tipos de prisma. Um que é chamado de prisma reto e o outro que é chamado de prisma oblíquo. Entre nós, ninguém está ouvindo? Prisma oblíquo é o prisma torto. Existem 2 tipos de prisma, o prisma reto e o prisma oblíquo. Aí você fala, tá bom, Fredão, o que é um prisma reto? Entre nós, é uma caixa reta. É uma caixa reta, é uma caixa em que a aresta lateral é perpendicular ao chão. Lembra que perpendicularismo indica 90 graus. Prisma reto, a altura dele é igual à aresta lateral. Veja que essa caixa é uma caixa reta. Veja que as arestas laterais, elas formam 90 graus no chão. Sabe que a gente diz assim, a matemática diz que se o prisma é reto, a altura do prisma, e agora eu quero que você olhe para mim um pouquinho. A altura do prisma, a altura é a distância entre as 2 bases. Veja a importância das bases no prisma. Qual a altura do prisma, Fredão? A altura do prisma é a distância entre as bases. Quando o prisma é reto, a distância entre as bases, entre aspas, a altura, ela é exatamente igual à aresta lateral. Veja aí, ó, se eu suprimisse, se eu tirasse uma das arestas laterais dessa caixa, observe que a distância entre as bases é exatamente igual à altura dessa caixa. Isso é um prisma reto. Olha para mim, não precisa ter medo, não precisa ter muito formalismo. Prisma reto é uma caixa reta. A distância entre as bases, a altura dela é exatamente igual à aresta lateral, tá? Cada uma das arestas laterais dessa caixa formará lá no chão, lá na base da caixa, um ângulo de 90 graus. Então veja, eu disse para você, 2 tipos de prisma, o prisma reto e o prisma oblíquo. Entre aspas, o prisma torto. O que é um prisma oblíquo? É aquele que não é reto, é aquele cuja altura não é a aresta lateral. Dá uma olhada aí. Eu fiz uma caixa torta para você. Você não precisaria ter estudado matemática, estar ouvindo o Fredão, para escolher entre essas 2 caixas qual é a reta, qual é a torta, não é? A primeira caixa, ela é reta, Fredão. A altura, a distância entre as bases é exatamente igual à aresta lateral. A outra não é reta não, Fredão, ela é torta. As arestas laterais, elas chegam no chão e não formam um ângulo de 90 graus. Esse é o prisma oblíquo, é aquele que não é reto, é aquele cuja altura não forma, ou melhor, é aquele cuja altura não é exatamente igual à aresta lateral. Tá vendo essa altura que eu fiz tracejada para você? Esse segmento chamado H, ele indica exatamente a distância entre a tampa e a base, né? A tampa e a base, entre a parte de cima, o polígono de cima da base e o polígono de baixo da base. Essa é a altura, e ela não coincide com a aresta lateral. Aí você vai perguntar, Fredão, por que você disse que esse slide é importante? Bom, por que a classificação dos prismas são importantes? Ou melhor, é importante? São 2 tipos, né? Prisma reto e prisma oblíquo. Sabe por quê? Porque na maior parte das vezes os vestibulares vão falar com a gente sobre prisma regular. E aí vem uma definição. O que é um prisma regular? O que é, entre aspas, uma caixa regular? Bom, prisma regular é todo prisma que é obrigatoriamente reto, é um prisma que é obrigatoriamente reto, parou,
Se ele é reto, a altura será igual à aresta lateral. Então ele é obrigatoriamente reto e a base será um polígono regular. Me dá um pouquinho de atenção aqui, ó. Vamos supor que o Fredão dissesse assim, ó, eu tenho um prisma triangular. Eu tenho um prisma triangular. Pera aí, Fredão, nomenclatura, depende da base. Prisma triangular quer dizer que a base é um triângulo. Top. Que tipo de triângulo? Não sei dizer. Prisma quadrangular. Bom, prisma quadrangular quer dizer que a base é um quadrilátero. Que tipo de quadrilátero, Fredão? Não sei dizer. Todo polígono que tem 4 lados chama-se quadrilátero. Agora, quando eu acrescento a palavra regular, tudo muda e fica mais fácil para a gente. Pensa um pouquinho só. Se eu falar assim, ó, um prisma triangular regular. Dá atenção para o Fredão. Prisma triangular regular. Se ele é regular, primeiramente ele é reto, ele é uma caixa reto. Segundo, a base será um triângulo equilátero. O único triângulo regular que existe é o triângulo equilátero. Lembra que um polígono regular, galera, ele é equilátero e equiângulo. Todo polígono regular tem os lados iguais, tem os ângulos internos iguais, tem os ângulos externos do polígono todos iguais. Então o único triângulo regular que existe é o triângulo equilátero. Se eu dissesse um prisma quadrangular regular, parou. Eu coloquei a palavra regular no final. Se ela é regular, a caixa é reta. O prisma é obrigatoriamente reto. E a base é um quadrado. Se eu disser um prisma hexagonal regular, veja, primeiramente, por ser regular, ele é reto, é um prisma reto, e a base é um hexágono regular. Você se lembra o que acontece com um hexágono regular? O hexágono regular, hexa 6, prefixo para 6, né? É o polígono que tem 6 lados. Mas quando ele é regular, ele tem os 6 lados iguais, os 6 ângulos internos iguais, os 6 ângulos externos iguais. Mas mais importante do que isso, de pensar nos ângulos internos do polígono, é você lembrar que quando se tem um hexágono regular, todo o hexágono regular ele é composto por exatamente 6 triângulos equiláteros dentro. Quando você desenha um hexágono regular, dentro dele existirá, ou melhor, existirão 6 triângulos equiláteros iguais. Então olha e fala para mim, eu fui claro o que significa um prisma regular? Todo prisma regular, ele é obrigatoriamente reto e a base é um polígono regular. Sabe outra coisa muito legal? Quando o prisma é regular, as faces laterais, as faces que ficam no entorno da caixa, as faces que ficam no entorno do sólido, elas serão todas iguais. A hora que você olha para uma face, aquilo que acontecer em uma das faces, acontecerá em todas as outras faces. Quando se tem um prisma que não é regular, as faces podem mudar. As faces laterais não necessariamente serão iguais. Tudo bem? Então o prisma regular vem simplesmente para ajudar, simplesmente para facilitar os nossos procedimentos matemáticos. Todo prisma regular, ele é reto, primeiramente, reto, e a base é um polígono regular. Entre nós, pensa também nas faces. As faces serão todas iguais, beleza? Tamo junto? Vamos dar continuidade aí. Quais são os formulários? Os alunos ficam muito aflitos, né? Fredão, quais são as fórmulas que eu uso na geometria espacial? Digo, espera um pouquinho. Calma. Tamo junto. Não precisa ficar preocupado quais são os formulários. Eu listei para vocês quem são, mas eu digo, não se preocupe com isso. O mais importante que a gente tem nesse slide aqui, nessa tela, que nós estamos falando de volume, área lateral e área total, é o cálculo do volume. Existia um matemático chamado Cavalieri, e ele determinou como é que se faz para calcular o volume. Para ele é assim, ó, volume. Qual o volume de uma caixa? Para calcular o volume de uma caixa, você faz assim, a área da base dessa caixa multiplicado pela sua altura. Eu não sei aonde você está assistindo essa aula agora. Deve estar num cômodo da tua casa, por exemplo, no teu quarto. Qual o volume de ar contido no teu quarto? Vamos pensar? Vou imaginar o meu quarto lá na minha casa. Ele é um retangulão, ele é um caixotão retangular. Beleza? Um quarto, 4 paredes, um chão e um teto. Beleza? Como é que eu faço para calcular o volume de ar contido lá naquele quarto lá de casa? Sabe o que você faz? Você calcula a área do chão. A área do chão a gente chama de área da base. E multiplica pela altura. Então eu preciso que você memorize essa formulinha.
tudo que for volume na geometria espacial. Falou volume? Princípio de Cavalieri. Ah, professor, mas eu vou lembrar esse nome? Não precisa lembrar o nome, Cavalieri. Você precisa lembrar como é que se faz para calcular o volume. Para calcular o volume, você faz a área da base multiplicado pela altura. Então, sempre que for volume, princípio de Cavalieri. Área da base vezes a altura. Espera um pouquinho. Digamos que eu estivesse falando com você de um prisma triangular regular. Parou, Fredão. Prisma triangular regular, primeiramente ele é reto, a base é um triângulo equilátero. Ótimo, parabéns. Agora você diz, como faz para calcular o volume? Vamos devagar? Para calcular o volume, vamos devagar? Volume é área da base vezes a altura. Área da base vezes a altura. A base é um triângulo equilátero. Eu preciso que você recorde como é que se faz para calcular a área de um triângulo equilátero. Tinha até uma formulinha, lembra? L quadrado, raiz de 3 sobre 4. Eu vou voltar, você anota aí. A área de um triângulo equilátero é lado ao quadrado, raiz de 3 sobre 4. É muito importante que você anote essas informações. Poxa, eu tive dúvida, não lembrei. Volta para estudar. A gente não pode, na primeira dificuldade, desistir de estudar. Não é assim. O conhecimento a gente vai adquirindo aos poucos. Vamos devagarinho. Então, se eu falasse desse prisma triangular regular, ele é reto, a base é um triângulo equilátero. Calcula o volume, Fredão? Calculo. Para calcular o volume, vou fazer a área da base, ou seja, a área do triângulo equilátero, multiplicado pela altura da caixa. Tudo bem? Esse é o volume. Pensa na piscina lá do clube que você frequentava, né? Tá com vontade de voltar, né? Logo, logo a gente vai voltar às atividades normais que tínhamos antigamente. Me lembra na piscina do clube que você frequentava. Não importa o formato da piscina, se ela é uma piscina quadrada, se ela é uma piscina retangular, não importa. Como é que eu faço para calcular o volume de água contido naquela piscina? É só você calcular assim, ó, lembrar do Cavalieri, área da base, área do fundo da piscina, área do chão da piscina, multiplicado pela altura da piscina. Na verdade, a gente não chama de altura da piscina, porque ela está enterrada, ela está para baixo do chão. A gente chamaria de profundidade. Mesma coisa, tá? Sem estresse, sem preocupação. Então, para calcular o volume, meu filho, a área da base multiplicado pela altura. É nóis? Agora, e para calcular a área lateral, Fredão? A área lateral, o nome já diz, é a área das faces laterais. Você vai ter que calcular a área de cada facezinha e somar tudo. A gente chama, então, de somatório das áreas das faces. Você, para calcular a área lateral, você faz assim, ó. Você vai calculando a área de face por face e soma. Olha para mim. Aí você vai falar, poxa, Fredão, e como é que eu faço para calcular a área de uma face? Ô, velho, serião, posso falar? Relaxa. A maior parte das vezes, os prismas que aparecem são prismas retos. As faces laterais serão retangulares, serão retângulos. E lembre que para calcular a área de retângulo é só fazer base vezes altura, lado vezes lado. Aí você vai perguntar assim para o Fredão, mas o Fredão, as faces laterais não podem ser quadradas? Pode também. Só que não se esqueça nunca que todo quadrado também é um retângulo. Então a fala do Fredão não estava errada. A palavra retângulo vem de reto. Sabe o que é um retângulo? É toda a figura plana, é todo o polígono, é todo o paralelogramo em que os ângulos internos são retos. Lá no quadrado, ângulo reto é ângulo de 90 graus. Lá no quadrado, os ângulos internos são todos de 90 graus. Por isso que nós podemos falar que todo quadrado também é um retângulo. Olha para cá, olha para o Fredão aqui. Todo quadrado tem os ângulos de dentro retos? Todo quadrado tem os ângulos de dentro valendo 90 graus? Tem. Então todo quadrado é um retângulo. Então não se preocupa, porque toda vez que o cara trabalhar com a gente um prisma reto, relaxa. Cada face lateral, cada facezinha desse prisma, cada facezinha desse sólido serão retângulos ou quadrados, beleza? E para calcular a área de retângulo e área de quadrado, é a mesma forma. É lado vezes lado, é base vezes altura, beleza? É nóis? Então a área lateral é a soma das áreas das faces. E a área total, Fredão? Olha o nome, filho. Área total é a área de tudo. É a área de todo, de toda a superfície da caixa. E aí é importante que a gente lembre que a palavra superfície é sinônimo de área. Tá? Então, superfície, sinônimo de área. Então, quando eu falo área total, é a área de toda a superfície da caixa. Ou seja, vai ser a área lateral mais as duas bases. Não vai brigar com o Fredão.
não vai brigar comigo. Mas eu estou implicando, eu estou pressionando. Pressionando não é a palavra. Eu estou insistindo, essa é a melhor palavra. Todo prisma tem duas bases, elas são idênticas e ficam em planos paralelos. Um no chão, outro no teto. Então, se eu te pedir a área total de um prisma, você vai fazer assim, é a área de tudo. É a área lá da lateral, a gente chama de área lateral mesmo, mais as duas bases. Então, você vai calcular a área da base e vai multiplicar por 2, porque elas são idênticas, tá? Então, a área total, observe o que eu escrevi. Vai ser a área lateral mais 2 vezes a área da base. Tudo bem? Estou sendo claro? Vamos para alguns exercícios. Veja, eu escrevi assim, ó, exercitando. No cubo de aresta 10, e agora é importante nós falarmos, o cubo é uma caixa quadrada, as dimensões são todas iguais. Então o comprimento da caixa vai ser igual à largura da caixa, que vai ser igual à altura da caixa. É o tradicional dado, ou mais tecnicamente falando, o hexaedro regular. Quando se fala cubo, nós vamos estudar ele ainda hoje, quando se fala cubo, a primeira coisa que a gente pensa é no dadinho, o dado de 6 faces, o dado que a gente usa nos jogos normais. Então, esse cubo tem aresta 10. Encontra-se representado um sólido sombreado, com as alturas indicadas no desenho. Ele quer saber o volume do sólido sombreado. Olha para mim, por favor. Você observa aí que dentro desse cubo você tem um sólido representado aí e ele está destacado por uma cor, beleza? Ele quer que você calcule o volume desse sólido. Parou. Tudo que é volume é princípio de Cavalieri. Tudo que é volume é princípio de Cavalieri. O Fredão te falou, não precisa lembrar desse nome. Como é que eu faço para calcular volume? Área da base vezes a altura. É a área que você pisa vezes a altura. Qual o volume da piscina? Calcula a área do fundo da piscina e multiplica pela altura. Então o volume vai ser a área da base multiplicado pela altura, tá? Então o volume é, repito, desculpa aí, mas eu preciso, bora lá, vamos estudar. Volume é a área da base vezes a altura. Lembra que as bases são sempre idênticas em planos paralelos. Nesse sólido que nós trazemos representado para vocês, né, destacado por uma cor, vejam as bases. As bases eu destaquei numa cor mais avermelhada. As bases são idênticas em planos paralelos. O que é altura? Opa! Volume não é a área da base vezes a altura? É a área da base multiplicado pela altura do sólido. E sabe o que é altura? Vamos recordar? É a distância entre as duas bases. O chão e o teto da sua casa, o chão e o teto do teu quarto. Qual que é a altura do quarto? É a distância do chão ao teto, é a distância entre as duas bases. Então, para nós calcularmos o volume, área da base vezes a altura, as bases estão destacadas numa cor avermelhada. E a altura? A altura é a distância entre elas. E a distância entre elas, observem, que nada mais é do que o comprimento do cubo, que vale 10. Então, observe aí. Como é que você vai fazer, Fredão, para calcular o volume desse sólido? Vamos devagar? Para calcular o volume, eu vou fazer assim, ó, área da base vezes a altura. Olha para mim. Para calcular o volume, eu vou fazer assim, área da base vezes a altura. Então, área da base, olha a base desenhada para você. Vamos de leve. Olha o sólido destacado dentro da caixa quadrada, dentro do cubo. Olha as bases avermelhadas. As bases avermelhadas são trapézios. Olha a base maior do trapézio, que é 7, a base menor do trapézio, que é 3. A altura do trapézio, que é 10, é a distância entre as bases do trapézio. Essa é a área da base. Então, a área da base nada mais é do que a área de um trapézio. E vamos recordar? Como é que faz, Fredão, para calcular a área de um trapézio? Lembra? Base maior mais base menor vezes a altura por 2. Olha lá. Base maior mais base menor vezes a altura sobre 2. Essa é a área da base, é a área do trapézio. Multiplicado pela altura do prisma, né? Que é desse representado aí. Então vamos lá, calculando o volume, área do trapézio, troca comigo. Base maior do trapézio, 7, mais a base menor do trapézio, 3, vezes a altura do trapézio, 10, por 2. É a base maior mais a base menor vezes a altura, por 2. Olha o trapezinho representado na tela aí superior do teu computador. Essa é a área da base, vezes a altura do prisma. De novo, a altura do prisma é a distância entre as bases, e a distância entre as bases é 10. Se nós fizermos essa conta, me ajuda aqui, ó. Lá dentro do colchete, 7 mais 3 dão 10, vezes 10, 100. Divide por 2 vão dar 50, 50 vezes 10 vão dar 500. Esse é o volume do prisma, tá?
tá? Não precisa ter dificuldade. Olha para a expressão que está aí. Volume era a área da base vezes a altura. As bases eram trapezoidais, eram trapézios. Então, eu calculei a área do trapézio multiplicado pela altura, que era a distância entre elas. Esse é o volume do prisma, tá? Nós vamos falar agora de um prisma muito importante, que é o chamado cubo. Quem é o cubo? O cubo é o hexaedro regular. O cubo é o dado. Sabe quem é o cubo? O cubo é um sólido com 6 faces, todas quadradas, congruentes entre si, e por esse motivo as arestas do cubo são todas iguais. Quando a gente fala do cubo, a gente lembra em figura, em caixotinha quadrada, e aí tem vestibulares, eu ouvi o professor Tadeu falando da FUVEST, e a FUVEST tem mania de chamar o cubo de caixa quadrada. O cubo, então, é uma caixa quadrada, em que as 6 faces são quadradas e todas iguais entre si. Por esse motivo, todas as arestas do cubo são iguais. Sabe o que significa dizer? Que o comprimento da caixa, galera, vai ser igual à altura da caixa, que por sua vez vai ser igual à largura dela. O comprimento, a largura e a altura, elas são iguais. Então, vamos supor que um cubo tem aresta 10. Então, peraí, o comprimento é 10, a largura é 10 e a altura da caixa é 10. Então o cubo é tranquilo, é como diz a FUVEST, é uma caixa quadrada, é um prisma quadrado em que as 6 faces são todas quadradas, idênticas e por isso todas as suas arestas, e se você contar, o cubo tem 12 arestas, são 12 arestas iguais, tá? Qual a atenção que temos que ter? Vamos falar um pouquinho da diagonal da face. Vamos para a tela comigo. Eu peguei a face representando aí a base desse cubo. E eu quero saber a diagonal da face. Poxa vida, se o cubo, as faces são todas quadradas, essa diagonal é a diagonal do quadrado. Não se esqueçam que a diagonal do quadrado é sempre assim, ó, lado raiz de 2. Olha para o teu professor aqui. Quando a gente fala cubo, as 6 faces são idênticas. As 6 faces são quadradas. Então, quando eu peço para você a diagonal da face, eu estou pedindo a diagonal de um quadrado. Poxa, Fredão, eu não lembro mais. Tamo junto. Bora lá. Como é que você faz para calcular a diagonal de quadrado? Lado raiz de 2. Qual a diagonal de um quadrado de lado 5? 5 raiz de 2. Qual a diagonal de um quadrado de lado 7? 7 raiz de 2. Qual a diagonal de um quadrado de lado A? A diagonal de um quadrado de lado A é A raiz de 2. Então, quando se fala da diagonal da face de um cubo, as faces são quadradas. Então, a diagonal da face nada mais é do que a diagonal de um quadrado, e a diagonal do quadrado é lado raiz de 2, tá? Qual é a diagonal do cubo? Agora eu vou pedir tela cheia, você vai comigo aqui, ó. Eu desenhei um cubo para você. No chão desse cubo, eu já fiz a diagonal da face, que é a diagonal do quadrado. Veja que a altura dessa caixa é A. Lembre-se que o cubo, as arestas são todas iguais. O comprimento, a largura e a altura são todas iguais. O que é diagonal do cubo? É esse segmento verde que o Fredão faz aí, ó, que ligam 2 vértices da caixa diagonalmente opostos. Ligou um vértice lá superior da tampa ao vértice inferior da base. Essa é a diagonal do cubo. Observe o triângulo retângulo destacado. Lembram? Para todo o triângulo retângulo, sempre vale o teorema do tio Pitágoras. Nesse triângulo retângulo, nós vamos aplicar um Pitágoras. E lembra qual era o Pitágoras? Hipotenusa ao quadrado é a soma dos quadrados dos catetos. Hipotenusa ao quadrado é a diagonal do cubo ao quadrado. É igual um cateto vermelhinho A ao quadrado. Mas o cateto azulzinho, que era a diagonal da face, a diagonal do quadrado, lado raiz de 2 ao quadrado. Se a gente fizer essa continha, A raiz de 2 ao quadrado vai ficar assim, ó. Raiz de 2 ao quadrado é 2. A ao quadrado é A quadrado. Então ficaria 2A quadrado mais A quadrado. Dariam 3A quadrado. Se eu extrair a raiz, A raiz de 3. Você deve estar pensando, olha para mim. Nossa, Fredão, muito difícil. Para. Como é que se faz para calcular a diagonal de quadrado? A diagonal de quadrado, lado raiz de 2. De novo, você precisa se ouvir para aprender. Diagonal do quadrado, fala aí você na tua casa. Lado raiz de 2. Diagonal do quadrado, lado
raiz de 2. Beleza? Diagonal do quadrado, lado, raiz de 2. E a diagonal do cubo? Lado, raiz de 3. O cubo está no espaço, o cubo tem 3 dimensões. Diagonal do quadrado, lado, raiz de 2. Diagonal do quadrado, lado, raiz de 2. Vai, baixinho agora. Diagonal do quadrado, lado, raiz de 2. A diagonal do cubo, lado, raiz de 3. O cubo tem 3 dimensões. É uma forma de você lembrar. Só que a gente não fala assim, o cubo não tem lado, o cubo tem aresta. Então, a diagonal do cubo, aresta, raiz de 3. A área da face. A face do cubo é quadrada. Então, a área da face é área de quadrado. E a área de quadrado é lado vezes lado. Então, a área da face é a área do quadrado. Veja aí, ó. Lado vezes lado. A vezes A dá A quadrado. Essa área da face. Abre aqui, vem comigo. Quando se fala área da face, o cubo, as faces são quadradas. Para calcular a área do quadrado, é lado vezes lado. A vezes A quadrado. E se o sujeito perguntar, e a área total, Fredão? É a área de tudo. Quantas faces tem um cubo? 6, e elas são todas iguais. Então você vai lá, calcula a área de uma face, que é o quadrado. Então, lado vezes lado, A vezes A dá A quadrado, e multiplica por 6. Então, a área total, 6A quadrado. Sem decorar a formulinha. A área da face, a face não é um quadrado, vai lá e calcula a área do quadrado, lado vezes lado. Calculou? Aham. Agora multiplica por 6, porque é a área total, área de todas as faces. Beleza? E o volume? Volume é importantíssimo, né? Volume princípio de Cavalieri. Lembra? Área da base vezes a altura. O Fredão destacou a base para você, filho. A base é um quadradinho. Como é que se faz para calcular a área da base? É área de quadrado, professor. É lado vezes lado. A vezes A vai dar A quadrado. Agora, multiplicado pela altura da caixa. Qual a altura da caixa? É A. Então, dá uma olhada. Voltando. Quer que eu volte? Eu volto para você. Área da base. A base dá um quadrado? Lado vezes lado. A vezes A. Essa área da base. Vezes a altura da caixa, que é A. A hora que você multiplicar, o volume dá A ao cubo. Olha para mim. Abre aqui comigo. Qual o volume de um cubo de aresta 5? 5 ao cubo. Qual o volume de um cubo de aresta 2? 2 ao cubo. Qual o volume de um cubo de aresta 3? 3 ao cubo. Ao cubo. Qual o volume de um cubo de aresta 4? 4 ao cubo. Qual o volume do cubo de aresta X? X ao cubo. Sacou? Beleza? Vamos treinar. Olha lá, para a tela. Calcule o volume de um cubo, cuja diagonal da face mede 5 raiz de 2. Desenhei o cubo, destaquei uma face. A face é sempre quadrada. Ele falou que a diagonal dessa face é 5 raiz de 2. Não se esqueça, por isso eu desenhei. A face de um cubo é sempre um quadradinho. Veja esse quadradinho de lado X. A diagonal de um quadrado não muda nunca. Isso é uma recordação. A diagonal do quadrado é sempre lado raiz de 2. Neste caso, x raiz de 2. Então, acabou. Se a diagonal do quadrado é x raiz de 2 e ele falou que, então, ela equivale a 5 raiz de 2, é só igualar. X raiz de 2, eu vou igualar com 5 raiz de 2. Olha para mim aqui, olha para mim. A diagonal de quadrado é lado raiz de 2, x raiz de 2. Ele falou que a diagonal da face é 5 raiz de 2. A face é um quadrado. Então, a diagonal da face é a diagonal do quadrado. Por isso que eu igualei. Eu peguei a diagonal da face, que ele deu 5 raiz de 2, igualei com a diagonal de um quadrado, que é x raiz de 2. Veja, simplifiquei o raiz de 2 de cada lado. Você descobre que o x vai valer 5. É nóis? Espera aí. Mas eu calculei o valor do x, ou seja, da aresta do cubo. Ele quer o volume, Fredão. Volume do cubo, aresta ao cubo. Volume do cubo, aresta ao cubo. X ao cubo. Como x vale 5, 5 ao cubo. 5 vezes 5, 25. Vezes 5, 125 centímetros cúbicos. Tá? Pois uma outra questão bastante parecida. Calcule o volume do prisma. Calcule o volume do cubo, perdão. Cuja diagonal é 5 raiz de 3. Para, lembre-se, diagonal do quadrado, lado, raiz de 2. Diagonal do cubo, lado, raiz de 3. Então, eu desenhei o cubo para você e desenhei o que ele falou aí, que a diagonal do cubo é 5 raiz de 3. Então, presta atenção. A diagonal do cubo, 5 raiz de 3. Mas, não se esqueça, escuta o Fredão aqui. Diagonal do quadrado, lado, raiz de 2. Diagonal do cubo, lado, raiz de 3. Olha lá.
Então eu vou igualar esse lado raiz de 3, esse x raiz de 3, com a informação que ele deu, 5 raiz de 3. De novo, recordo, ó, diagonal de quadrado, lado raiz de 2. Diagonal do cubo, lado raiz de 3. Então eu chamei a diagonal do cubo de x raiz de 3. Como ele falou que vale 5 raiz de 3, igualei. Simplifico o raiz de 3 de cada lado, o x vai valer 5. Se o x é 5, o volume do cubo, abre comigo aqui. Volume do cubo, importantíssimo, aresta ao cubo. Qual é o volume do cubo de aresta 2? 2 ao cubo. Qual é o volume do cubo de aresta 3? 3 ao cubo. Assim por diante. Então, o volume de um cubo, 5 ao cubo, 125. Tá bom? Beleza? É nóis? Tamo junto? Vem cá. Diagonal do quadrado, x raiz de 2. Diagonal do cubo, x raiz de 3. Volume do cubo, x ao cubo. Imagina um cubo de aresta x. Diagonal do quadrado, x raiz de 2. Diagonal do cubo, x raiz de 3. Volume do cubo, x ao cubo. Beleza? É nóis? Se eu pedir área total, calcula a área de uma face só. É um quadrado. Depois de calcular a área desse quadrado, multiplica por 6, que é o total. A área total já está pronta. Beleza? Agora vamos falar do paralelepípedo reto retângulo, também chamada de caixa retangular. É a caixinha de sapato. Veja que eu desenhei uma caixinha de sapato que tem comprimento A, largura B, altura C. É uma caixinha de sapato. Qual a diferença do paralelepípedo para o cubo? É que o cubo, as faces são todas quadradas. É que no cubo, as dimensões são todas iguais. O comprimento, a largura e a altura são todas iguais. No paralelepípedo elas se diferem. Então eu chamei o comprimento de A, a largura de B e a altura de C. O que eu quero? Eu quero calcular a diagonal da face. Presta atenção, não é muito comum, é pouco cobrado no vestibular, mas eu preciso dessa informação. Veja que essa face é um retangulinho. E eu quero a diagonal daquela face. A face era um retângulo de A por B. E eu quero a diagonal. Tracei a diagonal da face. Formei um triangulinho retângulo, tá vendo? Para todo triângulo retângulo, sempre vale o teorema do tio Pitt. Hipotenusa, Dzinho ao quadrado, é igual à soma dos quadrados dos catetos. Então ficou Dzinho, que é a diagonal da face, ao quadrado, é igual um cateto A ao quadrado, mais o outro cateto B ao quadrado. Observe que o chão dessa caixa é um retângulo, e ao traçar a diagonal da face, eu dividi esse retângulo em 2 triangulinhos retângulos. Um deles o Fredão destacou em azul para você. Apliquei o Pitágoras. D quadrado é A quadrado mais B quadrado. Não me interessa o D quadrado, professor, me interessa o valor do D. Então extrai a raiz. Extraindo a raiz, a diagonal da face é raiz quadrada de A quadrado mais B quadrado. Olha para mim. Cara, não precisa decorar essa fórmula, por favor. Não precisa decorar essa fórmula. Se ele pediu para você calcular a diagonal da face, desenha a diagonal na face e faz o Pitágoras naquele triangulinho azul que eu estou te indicando aí. Não precisa decorar essa frase. Ou melhor, essa frase não. Essa fórmula, beleza? Mas eu vou precisar dela para provar uma outra aqui, ó. Estudando a diagonal da face, eu vou estudar a diagonal do paralelepípedo com vocês. Tela grande, bora comigo. Tem a caixa aí, essa caixa retangular de comprimento A, largura B, altura C. Eu fiz a diagonal da face, acabamos de calcular. Era só calcular o Pitágorasinho no chão. Eu vou pegar a altura dessa caixa, que tem a altura C, e vou traçar a diagonal do paralelepípedo. Olha o triângulo retângulo grandão aí. Para todo o triângulo retângulo, sempre vale o teorema do tio Pitt, Pitágoras. Apliquei o Pitágoras, ó. Hipotenusa Dzão ao quadrado é igual um cateto Dzinho ao quadrado, mais o outro cateto Czinho ao quadrado. Só que esse Dzinho ao quadrado, olha lá, ó, lembra o slide anterior. Eu só recortei o slide anterior. O Dzinho é a diagonal da face. Nós calculamos por Pitágoras. Olha o triangulinho azul destacado para você. Então, por Pitágoras, esse Dzinho ao quadrado vale A quadrado mais B quadrado. Então, substitui. Extrai a raiz. Essa é a diagonal do paralelepípedo. Olha para mim. Como se fossem os meus filhos lá em casa, porque eu tenho 2. Ele vai olhar assim e vai dizer, nossa, pai, como que eu vou guardar essa fórmula? Não precisa. Chega aí. Você quer calcular, deixa eu lembrar, a diagonal do paralelepípedo, né? Sabe o que você faz? Você pega o comprimento, eleva ao quadrado. A ao quadrado. Pega a largura, B, eleva ao quadrado. B ao quadrado. Pega a altura da caixa, C,
eleva ao quadrado. Soma tudo e tira a raiz. Você escreve as 3 dimensões, A, B e C. O comprimento, a largura e a altura. A, B e C. Eleva todas elas ao quadrado. Soma e tira a raiz. Essa, ou melhor, essa é a diagonal do paralelepípedo, tá? Nós vamos treinar ainda. Volume, super fácil. Área da base vezes a altura. A base é esse retangulinho, tá vendo? Área da base, lado vezes lado. Área de retângulo, A vezes B. Multiplicado pela altura da caixa, que é C. Pronto. Volume do paralelepípedo, A vezes B vezes C. Comigo. Abre a tela aqui, ó. Comigo. Como é que eu faço para calcular o volume de uma caixinha de sapato? É só multiplicar as dimensões. É só pegar o comprimento, multiplicar pela largura e pela altura da caixa, e aí acabou. Veja, área total, parece difícil, tela grande, bora. O nome já diz, é a área de todas as faces. São quantas faces a caixinha de sapato? 6, só que elas são iguais 2 a 2. A base é igual à tampa, tá vendo? A lateral esquerda é igual à lateral direita. A face da frente é igual à face do fundo. Então o que eu vou fazer? Vou calcular separado. Calcula a área da base. A base é um retângulo de A por B. Lado vezes lado, A vezes B. Só que são 2. Escreve aí, 2AB. Calcule agora a lateral das faces, a área das faces laterais aí. São retângulos, vejam na tela, de B por C. Área de retângulo, lado vezes lado, B vezes C, só que são 2. Multiplique por 2. Agora as últimas 2 faces, da frente e a do fundo, são retângulos de A por C. Vejam, são retângulos de lados A e C. A área daria A vezes C, só que multiplica por 2, porque são 2. Coloca esse 2 em evidência, é a área total. Você ficou com medo? Olha para mim. Vai, olha para mim aqui. Nossa, professor, não vou conseguir. Desse jeito, pensando assim, talvez. Vem comigo. Você quer calcular de todas as faces? Vou te ensinar como o teu professor aqui faz. Eu não faço do jeito que eu te apresentei. Assim é como um professor de matemática tem que apresentar. Mas eu não faço assim. Sabe o que eu faço para calcular de todas as faces da caixa de sapato? Eu escrevo as dimensões, ó. O comprimento A largura B e a altura C. Escreve aí, ó. Comprimento A, largura B, altura C. Escreveu? Escrevi, prof. Agora você vai montando dupla, ó. A com B é uma duplinha. Escreve aí. A com C é outra duplinha. Escreve aí. B com C é outra duplinha. Escreve aí. Você escreve as dimensões e vai montando as duplas, ó. A com B, A com C, B com C. Sabe o que você faz agora? Você soma tudo, multiplica por 2, é a área total. Olha para cá. Escreve as dimensões A, B e C. Vai montando as duplas. A com B, depois A com C, depois B com C. A hora que você montar as duplas, somar e multiplicar tudo por 2, é a área de todas as faces. Vamos treinar exercícios aqui. Considere um paralelepípedo reto de dimensões 3, 4 e 1. Comprimento 4, largura 1, altura 3. Determine, letra A, o volume, letra B, a área total, letra C, diagonal. Volume de uma caixa de sapato é só multiplicar as dimensões. 4 vezes 3 vezes 1, que dão 12. Comprimento vezes largura vezes altura. Área total, sabe o que você faz? Vai montando as duplinhas. 4 com 3, escreve aí. 4 com 1, escreve aí. 1 com 3, multiplica tudo por 2. Você tem a área total. E a diagonal? A diagonal você escreve cada dimensão ao quadrado. Ó. 4 ao quadrado, depois 3 ao quadrado, depois 1 ao quadrado. Escreve as dimensões ao quadrado, soma tudo e extrai a raiz. Essa é a diagonal desse paralelepípedo. Tirei as dúvidas, se aparecer mais, vocês vão pondo aí, eu vou respondendo. Quero fazer essa do Enem. A figura seguinte representa um salão de um clube, onde estão destacados pontos A e B. Nesse salão, o ponto que chega o sinal da TV a cabo fica situado no ponto A. A fim de instalar um telão para a transmissão dos jogos de futebol da Copa do Mundo, esse sinal deverá ser levado até o ponto B, por meio de um cabeamento que seguirá na parte interna da parede e do teto. O menor comprimento que esse cabo deverá ter para ligar os pontos A e B poderá ser obtido por meio da seguinte representação no plano. Olha para mim aqui, vem cá. Você tem um espaço, um salão, em forma de uma caixa retangular, ou seja, de um paralelepípedo.
Lá no ponto A, lá embaixo no chão, chega o sinal da TV a cabo. Esse conduíte, esse fio tem que ser levado pela parede, depois até no teto, até chegar no ponto B. Então o fio vai ter que caminhar pela parede, depois pelo teto, até chegar no ponto B. Ele pergunta aonde o fio deve passar para que o comprimento do fio utilizado seja mínimo. Olha o que o Fredão fez. Vamos para a tela grande. Aumentei o máximo possível que dava no PowerPoint essa sala. Veja que o sinal da TV aí chega no ponto A. O fio vai subir pela parede, vai andar pelo teto até chegar no ponto B. Mas ele pergunta, qual é o menor comprimento, qual o trajeto que seria o menor comprimento do fio? Sabe o que eu pensei? Fica difícil entender essa questão assim na geometria espacial. Eu pensei, tá vendo essa facezinha, essa parede? Eu vou levantar ela. Que, Fredão? Faz de novo. Sim, eu vou pegar como se fosse essa parede e vou levantar ela. Olha lá, levantei. Veja que eu só levantei a face. O caminho do fio seria do ponto A até o ponto B. Eu vou perguntar, olha para mim aqui. Olha para mim e olha para a tela. Esse caminho aí é o menor caminho do ponto A até o ponto B? Isso que está desenhado é o menor distância entre A e B? Não é. Porque a menor distância entre dois pontos, a menor distância entre dois pontos é uma linha. Então veja, essa representação não é boa. O comprimento do fio não seria mínimo. A menor distância entre os pontos A e B, vejam, é uma linha. Então ele quer saber a representação disso. A vista superior disso seria representado aí, ó. Logo você marcaria isso na alternativa E do Enem. Essa daqui eu gosto muito. Ela fala assim, ó. Lúcia pediu para o seu pai, o senhor Paulo, para montar um aquário em seu quarto. Os dois foram a uma loja especializada e compraram os equipamentos necessários. As dimensões do aquário eram 12 decímetros de largura, 6 decímetros de comprimento e 6 decímetros e meio de altura. Depois que o aquário estava pronto, com água, o seu Paulo percebeu que tinha esquecido de colocar um castelo de pedra para o enfeite. Com cuidado, ele colocou o castelo dentro do aquário e percebeu que o nível da água subiu 1,5 decímetros. Lembrando-se de suas aulas de matemática, ele resolveu calcular o volume do castelo. Depois de efetuados os cálculos, ele percebeu que o volume do castelo era, em decímetros cúbicos, quanto? Veja, galera, você tinha um aquário montado, 6 decímetros de largura, 12 decímetros de comprimento e 6 decímetros e meio de altura. Tinha água até um certo nível. Veja, ao colocar o castelinho, o nível da água sobe. Sabe o que isso quer dizer? Que ao colocar o objeto, dois objetos não ocupam o mesmo lugar no espaço. Ele fez o nível da água subir. Quer dizer que o volume do castelinho vai ser exatamente o volume de água que teria subido. E ele subiu, segundo anunciado, 1,5 decímetros. Logo, o volume do castelinho, galera, nada mais é do que esse volume de água deslocado, que é o volume de uma caixinha de sapato com as dimensões da tela. Então, para calcular o volume do castelo, eu calculei o volume do paralelepípedo, que é só multiplicar as dimensões. Olha lá, multipliquei 6 vezes 12 vezes 1,5. Se isso fizéssemos, a resposta, 108 decímetros cúbicos. Um beijo grande para vocês, fiquem com Deus, tudo de bom.